É um risco apresentar uma biografia de um amigo, ainda mais quando é uma biografia não autorizada. Mas a presença do biografado na sala alivia-me um bocadinho a minha consciência. Este é um livro que se lê de um fogo só, porque Jorge Coelho tem um percurso único e singular, talvez como por definição seja o percurso de cada um de nós, mas com os traços identitários de uma geração. Desculpem lá, a minha geração. Através do percurso de vida descrito pelo Fernando Esteves, percorremos uma sequência de factos e de acontecimentos que fazem da geração dele, da minha geração, uma geração privilegiada pela história. É a geração que viu o 25 de Abril, é a geração que viu o fim de uma ditadura e o fim do último regime colonial existente à face da Terra, a geração que viu Portugal entrar na União Europeia, que assistiu ao fim do Apartheid, o último regime baseado na discriminação racial, e que assistiu à queda do Muro de Berlim e ao fim da divisão da Europa em dois blocos ideológicos. Convenhamos, para 40 anos, não é mau, 40 anos que mudaram Portugal e que também mudaram o mundo. Este livro relata um percurso pessoal que, contudo, tem traços típicos. A origem do Jorge, fora do mundo urbano, em Contensas, no concelho de Mangualde. O impacto na sua vida da vinda para a grande metrópole, Lisboa, mas sem nunca esquecer as raízes. As raízes em Contensas e a relação muito especial que sempre teve com a sua mãe. O deslumbramento de um jovem com a revolução ou pela revolução. O esquerdismo, que eu partilho com ele, os excessos que cometemos nessa época. Um percurso, por isso, acidentado. Nos estudos, porque ser ao mesmo tempo trabalhador, estudante e revolucionário ocupa muito da nossa disponibilidade. A formação de uma família. O papel fundamental da Cecília, da mulher, da João, e depois a importância dos afetos ao longo de toda a sua vida. A estabilização da sua opção partidária no Partido Socialista, como muita gente sabe, houve quem na origem da extrema-esquerda não tenha ficado por aqui e tenha ido por aí afora. E, finalmente, uma carreira profissional construída no setor dos transportes. A singularidade, essa sim própria do percurso do Jorge Coelho, está expressa no subtítulo do livro, O Todo-Poderoso. Jorge Coelho é, de facto, um homem de poder. No partido, no Estado, na vida empresarial. Mas o que é que contribui para a construção do poder de um homem em areópagos tão diferentes entre si? O livro responde-nos. E a resposta é, ao mesmo tempo, simples e complexa. O que faz o poder de um homem é a sua personalidade. É a força do seu caráter. É a forma como se assume como pessoa, seja como militante partidário, como dirigente político ou como responsável por uma atuação no Estado. O núcleo central do livro, por isso, tem a ver com a ascensão, o apogeu e a queda daquilo que em Portugal ficou conhecido como o guterrismo. Esta história é indissociável da história pessoal do Jorge Coelho. Não espanta por isso que uma boa parte do livro seja sobre a construção do poder partidário de um grupo de pessoas que se foi agregando em torno da personalidade do engenheiro António Guterres. Jorge Coelho é um dos da primeira hora. Ao longo desse percurso, primeiro da oposição no partido, depois de poder no partido, primeiro da oposição no Estado, depois de poder no Estado, Jorge Coelho afirma-se como o homem. E aqui eu digo bem, o homem, não digo o homem de confiança absoluta de António Guterres. Une-os aos dois uma semelhança muito forte, entre outras, a de serem ambos os melhores conhecedores do Partido Socialista e também, atrevo-me a dizê-lo, os melhores conhecedores do país. Mas esta semelhança entre duas personalidades tão diferentes em si mesmas e no estilo de atuação
não se resume àquilo que muitas vezes é associado ao funcionamento das máquinas partidárias. E esta observação, nos tempos que correm, no meu partido é particularmente oportuna. As lutas internas, as ambições contraditórias, os compromissos possíveis, as intrigas, os equilíbrios desejáveis. A marca excepcional de Jorge Coelho resultou sempre e resulta ainda hoje de uma especial empatia que se gerou, que se gera entre ele e os militantes do partido. Uma empatia que eu me atrevia a dizer sem igual. A sua capacidade única de se identificar com as pessoas e as pessoas de lhe retribuírem identificando-se com ele, faz dele o exemplo típico daquilo que é uma expressão inglesa muito conhecida, he is one of us. Esse é o sentimento dominante do Partido Socialista. Ele é um de nós. Alguém que sabe ouvir, que sabe compreender e que sabe que sem ouvir e sem compreender os outros nunca chegará a ser compreendido. Só quem nunca esteve num comício do Partido Socialista é que não conseguirá compreender totalmente o grau de empatia e de adesão que o Jorge Coelho sempre suscitou nos militantes e nos simpatizantes do PS. E é este grau de empatia, esta relação inexplicável de afetividade que constitui o fundamento daquilo que muitos chamam o carisma. Jorge Coelho, atrevo-me a dizê-lo, de todos os dirigentes do Partido Socialista, com exceção do Dr. Mário Soares, tenho que o reconhecer, foi de longe o mais carismático dos dirigentes do PS. Dou-lhes um exemplo. Aquilo a que eu chamei várias vezes o síndrome do fontanário. Várias vezes o presenciei pessoalmente. Um dirigente local do PS, um autarca vinha ver o dirigente Jorge Coelho ou o ministro Jorge Coelho. Expunha e trazia o seu problema. O fontanário de A dos 12. E quando saía do gabinete do Jorge, ele saía com a convicção de que a partir daquele momento o fontanário de A dos 12 tinha passado a ser a principal preocupação do seu interlocutor. E não estava errado. Porque a partir desse momento o Jorge Coelho empenhava-se a fundo na resolução daquele problema. Várias vezes eu próprio fui vítima dessa insistência na resolução de um problema que eu manifestamente considerava menor e que me perguntava, mas por que raio é que o Jorge Coelho me faz a cabeça com este problema que não tem importância nenhuma? Para ele, o problema concreto daquela pessoa concreta era um problema fundamental. Mas não se pense que essa empatia ou que essa vontade de resolver os problemas concretos dos outros era a crítica. Não. Perante pretensões desmesuradas, irrealistas, algumas delas até fantasiosas, o Jorge Coelho era sempre direto e frontal, sem ambiguidades na recusa. Várias vezes o ouvi dizer como resposta, e vou citar, tu deves estar é maluco. Citei de cor, mas a frase é tipicamente do Jorge. Como é que então o livro nos explica que Jorge Coelho construiu esse impacto junto das pessoas, esse poder? O livro é claro. Jorge Coelho sempre deu provas de uma inesgotável capacidade de trabalho. E esse é um tema sobre o qual lhe peço messas. Mas também uma inteligência fulgurante. E essa inteligência é muito importante a compreender, porque é a inteligência que gera a empatia com as pessoas. Ir à raiz do problema. Despojá-lo de artefactos e de ademanes. Prescindir dos rodriguinhos tão tipicamente portugueses. E oferecer-o a solução. O papel central de Jorge Coelho na ascensão e apogeu do guterrismo é que o Jorge esteve sempre do lado das soluções, nunca esteve do lado dos problemas. O poder do Jorge Coelho foi ainda construído com um outro instrumento poderoso a que o livro alude. O seu grande sentido de humor. E neste plano, digo claramente, assume com ele uma inquestionável rivalidade. Em muitas circunstâncias, o Jorge Coelho era o autor de uma observação irónica. E ele é muito irónico. De um comentário humorístico sobre nós próprios, sobre a situação que estávamos a viver, o qual constituía o anticlímax necessário para que aquele conjunto de pessoas soubesse colocar o problema em perspectiva, relativizá-lo, desanuviar o ambiente
e restabelecer a sanidade mental, sem a qual não se pode tomar nenhuma decisão. Sempre achei, aliás, pessoalmente, que a melhor prova de inteligência de um ser humano era levar a sério tudo o que tem que fazer, mas ao mesmo tempo não se levar a si próprio demasiado a sério naquilo que faz. De facto, Jorge Coelho é um dos políticos mais visíveis da política portuguesa nos últimos 20 anos. Entre outras coisas, foi membro do governo em Macau, era a administração portuguesa, estava bem longe no Oriente, mas era a administração portuguesa. Antes disso já tinha já tinha tido cargos públicos em Portugal, embora com menos visibilidade. Foi deputado, foi ministro em várias pastas, foi, como bem disse o Dr. António Vitorino, um dos braços direitos do Guterres. O Dr. António Vitorino foi um pouco modesto na forma como se definiu e como falou sobre o alcance da sua atuação junto do engenheiro António Guterres. Foi muito mais importante do que na realidade disso. Para além disso, foi comentador televisivo, foi presidente de uma grande empresa e, mesmo que isso não bastasse, eu teria dois argumentos que de facto seriam decisivos. Ele foi ao Hermano José, cantou no Hermano José e teve direito a um boneco no Contra-Informação. Quantos de nós aqui é que tiveram direito a um boneco no Contra-Informação? O Dr. António Vitorino, naturalmente. Mas não cantei. O Dr. António Vitorino escapou ao Herman. Mas, eventualmente, em Macau terá frequentado karaokes. Toda a gente o fazia, Dr. António Vitorino. Sobre o que frequentei em Macau, só falo com o meu advogado. Bom, depois passei ao critério da importância. A verdade é que o nosso país seria diferente se Jorge Coelho não existisse. Não se sabe se para melhor, se para pior. A verdade é que seria diferente. Porquê? Jorge Coelho, como bem disse também o Dr. António Vitorino, teve influência decisiva numa série de acontecimentos que influenciaram de forma brutal, enfim, a vida política portuguesa. Em primeiro lugar, com António Guterres. É ele, de facto, o grande homem de confiança de António Guterres, quando o António Guterres decide, em 91, se me não falha a memória, na sequência de um resultado algo calamitoso de Jorge Sampaio nas eleições legislativas, António Guterres decide finalmente avançar. E a seu lado tem Jorge Coelho. Jorge Coelho foi muito importante para António Guterres nessa fase, nomeadamente pela capacidade que tem, desde muito cedo, aliás, é uma capacidade que ele evidencia desde muito jovem, para congregar pessoas, para congregar apoios, para colocar pessoas de acordo com ideias, com projetos e objetivos. Nessa altura ele foi muito importante para fazer do engenheiro Guterres uma alternativa credível ao PS. Isso conseguiu-se com muito sangue, com muito suor. Não sei se houve lágrimas, nenhum dos depoimentos me fez acreditar que existiu. É um processo, aliás, que dá uma nova atualidade ao que se passa hoje em dia no PS, não é? Também está a haver muito sangue, está a haver muito suor nos bastidores neste momento. As lágrimas acho que ficam para depois. Mas, para além disso, atalhando um bocadinho, Guterres. Quando Guterres vence, o PS fica destruído, fica dividido. Sampaístas de um lado, guterristas de outro. E foi Jorge Coelho, juntamente com algumas pessoas da ala sampaísta, nomeadamente com Ferro Rodrigues, que no dia imediatamente a seguir à vitória de António Guterres, se dedicou a reconstruir o partido nos bastidores, a falar com pessoas, a chamar as pessoas da outra facção, António Costa, o Ferro Rodrigues, Sampaio, para dialogar. Eu acho que é isso que ele faz melhor, dialogar. Eu lembro-me de, numa das conversas que tivemos, e tivemos várias, estarmos a falar sobre Macau, sobre a passagem dele pela China, que foi uma passagem rápida, mas intensa, e ele disse-me uma frase que eu recordo até hoje, e que eu fixei, que imagino que a todas as pessoas que ele disse a tenham fixado, que é, numa negociação, todos têm que sair com a ilusão de que ganharam alguma coisa. E eu acho que esse é o grande segredo
para o sucesso de Jorge Coelho, a agregar vontades e tendências, não só no PS, mas depois também na sua vida empresarial. Mas já vamos à vida empresarial. No governo ele foi muito importante também. Bom, o Jorge Coelho, no governo de António Guterres, enfim, desempenhou algumas pastas importantes, mas o que ele fez de mais importante, penso eu, num governo que muito rapidamente começou a dar alguns sinais de desgaste público e de alguma desorganização interna, Jorge Coelho acabou por ser um bocadinho a argamassa que sustentou em determinados momentos, uns mais do que outros. Lembro-me, por exemplo, do momento em que António Guterres esteve muito ocupado com a presidência da União Europeia e Jorge Coelho acabou por ser o primeiro-ministro sombra, não é? Acabou por ser ele segurar as pontas, como se diz. Recordo-me também que quando o Dr. António Vitorino decidiu deixar o governo, Jorge Coelho esteve lá numa noite longa no Forte de São Julião da Barra, em que só havia bananas para comer, não é? E apenas sobrevivendo com uma banana conseguiram construir uma solução numa noite, o que é notável também. Para substituir António Vitorino no governo foi uma tarefa que se revelou impossível, agora à distância. Revelou-se impossível, naquela noite António Guterres perdeu o seu braço esquerdo, ficou com o braço direito perdeu quando caiu a ponte entre os rios. Foi um momento absolutamente fundamental no guterrismo, porque do meu ponto de vista é aquela noite que marca o fim do guterrismo. Eu penso que, bom, eu relato com algum detalhe os bastidores de tudo o que aconteceu nessa noite. Acredito piamente que a decisão que Jorge Coelho tomou não foi uma decisão de oportunismo político. Penso que ele acreditou claramente que perante um desastre daquela dimensão, daquela amplitude, com tantas pessoas a morrer, tinha que haver uma cara para a desgraça, tinha que haver alguém que assumisse a desgraça. E ele achou que teria de ser ele, e isso é notável num país em que este tipo de comportamentos não são habituais. Mas, vou saltar um bocadinho, porque eu sim, o Dr. António Vitorino foi muito eloquente, eu corro sérios riscos de colocar a assistência a dormir, portanto eu vou acelerar. Depois disso, Guterres cai, e eu penso que Guterres cai porque Jorge Coelho cai. O António Guterres tinha em Jorge Coelho, há uma imagem engraçada que pode definir a ação de Jorge Coelho no governo de Guterres. Jorge Coelho preocupava-se com o motor, preocupava-se que o carro funcionasse bem, para que depois o resto dos ministros pudessem usufruir da paisagem. Quando aceleravam rumo ao horizonte, muitas vezes rumo ao cadafalso, ao precipício. Desse ponto de vista, correu mal. Se calhar era melhor não se ter preocupado tanto com o motor, para o motor gripar um bocadinho antes do precipício. Mas, de facto, era essa a função dela. Houve uma coisa engraçada que eu concluí na análise dos jornais, da imprensa da época. Normalmente, quando se fala... Eu próprio acreditava em algumas das verdades feitas sobre a figura. Quando se falava na imprensa da época sobre os famosos boys de António Guterres e das nomeações para cargos no aparelho de Estado, etc., normalmente a fotografia que aparecia na capa do Independente e na capa de outros jornais era a fotografia de Jorge Coelho, na altura com barba, um aspecto um pouco mais pesado, e eu depois ia ver as nomeações e Jorge Coelho era o ministro que menos nomeava. Era a pessoa que menos pessoas nomeava no governo. É um paradoxo e uma metáfora, porque de facto é a prova mais acabada de que de facto ele era a cara do governo para o bem, mas sobretudo para o mal. Porquê? Porque ele estava ali para defender o líder. Ele de facto era um escudo enorme para António Guterres, e a partir do momento em que ele deixa o governo, António Guterres deixa de ter este para-raios e não aguentou.
Eu penso, enfim, esta não é uma ideia original, eu penso que a derrota de António Guterres nas autárquicas, que alegadamente precipitou a sua saída do governo, foi um pretexto fantástico para, de facto, ele se libertar do fardo da governação. Era difícil governar quando Jorge Coelho estava no governo, porque, de facto, as coisas já não estavam a correr muito bem do ponto de vista da coesão interna. Tornou-se impossível fazê-lo depois da saída dele. Mas, entretanto, Guterres sai e coloca-se a questão da liderança novamente. Jaime Gama decide avançar, mas o partido... Bom, eu não sou do PS, não sou de partido nenhum, portanto eu não tenho preocupações de ser politicamente correto. O partido não morre de amores por Jaime Gama. Jaime Gama não é propriamente uma pessoa querida no PS, uma pessoa que gera grandes consensos. Quem é que se encarregou do trabalho de convencer as federações, etc., que Jaime Gama até poderia dar um bom líder do PS, nem que fosse de transição? Não preciso dizer, pois não. Problema, Jaime Gama à última hora cortou as voltas e decidiu não avançar. E acabou por avançar uma solução que eu penso que foi mais do agrado de Jorge Coelho e que seria eventualmente aquela que ele defenderia mais, Ferro Rodrigues. E a chegada de Ferro Rodrigues à liderança do PS marca, parece-me a mim, o pacificar final da ruptura sangrenta que se verificou em 91, a quando do duelo fratricida entre António Guterres e Jorge Sampaio. E isso é também obra de Jorge Coelho. Ferro Rodrigues cai, como todos sabemos, e coloca-se novamente a questão da liderança. E, uma vez mais, há dois homens que falam entre si. Já tinham falado, aliás, na sucessão de António Guterres. Eu esqueci-me de o referir. E esses dois homens são o Dr. António Vitorino e o Dr. Jorge Coelho. O Dr. António Vitorino pergunta ao Dr. Jorge Coelho: então, Jorge, é desta? Dr. Jorge Coelho: não, António, tens que ser tu. Tu és o melhor da nossa geração, tens que ser tu, é irresponsável, tu não avançares. Não, eu não posso, vais ter que ser tu. Bom, então quem é que vai? Nenhum de nós. E aparece José Sócrates, que claro que não queria avançar. Bom, não queria, claro que não, Dr. António Vitorino. Aliás, todos nós sabemos que não queria. Aliás, há um facto histórico que o comprova. Um dia antes do avanço formal de José Sócrates para a liderança do Partido Socialista, ele convida Jorge Coelho para um almoço num restaurante de Lisboeta e diz-lhe: Jorge, eu vou avançar com a minha candidatura amanhã, mas se me disseres hoje que tu queres ser candidato, eu desisto imediatamente. Bom, é evidente que nessa altura ele tinha tudo preparado e sabia qual seria a resposta. Mas, de facto, isto é um sinal brutal sobre a influência, o poder e o respeito que a figura de Jorge Coelho representou e penso ainda que representa no PS. Não é por acaso que António José Seguro, apesar de Jorge Coelho já estar afastado da vida política, de ter optado pela vida empresarial, o tenha ido buscar nesta fase conturbada para as eleições europeias. Também ele não prescindiu dele, nenhum líder do PS, desde António Guterres, prescindiu dele. Porquê? Uma vez mais, acho que é a influência chinesa de Jorge Coelho. E chinesa no sentido de quê? No sentido da capacidade de gerar consensos. Jorge Coelho era, neste momento, o que não deixa de ser incrível, tendo em conta que ele, de facto, está tão afastado da atividade política há tanto tempo. Mas continua a ser, neste momento, provavelmente a única figura do Partido Socialista capaz de agregar todas as vontades. António José Seguro pode-se queixar de tudo relativamente ao que lhe aconteceu, à desgraça que lhe aconteceu nas últimas eleições. Não se pode queixar de uma coisa, não se pode queixar de que o partido não esteve com ele. E o partido esteve com ele, as várias tendências do partido estiveram com ele, porque Jorge Coelho fez com que isso acontecesse. Uma vez mais, ele fez com que isso acontecesse. E ele é a única pessoa que pode fazer isso no PS.
eventualmente o Dr. António Vitorino, com algum jeitinho. Essa parte já passou. Terceiro critério que eu esgrimi, bom, eu não demorei tanto tempo a explicar porque aqui ia avançar. Terceiro critério, o critério da polémica. Os jornalistas são como tubarões, gostam de sangue. E eu também me alimento dele. Quando eu decidi avançar com o livro, quando a Sofia me convidou, ela colocou-me duas possibilidades em cima da mesa. Fazer uma biografia do Dr. António Pinto Balsemão. Francisco Pinto Balsemão, perdão. O que seria muito interessante. Ou então avançar para a biografia de Jorge Coelho. E eu preferi avançar para Jorge Coelho porque se vivia uma fase, entre outras coisas, evidentemente, vivia-se uma fase muito agitada com a ida dele para a Mota-Engil. Uma decisão polémica, foi a mais mediática das transferências de políticos para o setor privado. Confesso que nessa altura eu também alinhava no coro de críticos pela sua decisão. Eu ainda hoje vejo com muito ceticismo a passagem de membros do governo para empresas que tutelaram diretamente enquanto ministros. Agora, dito isto, a verdade é que Jorge Coelho fê-lo quando já tinha sido da política há 7 anos. 7 anos. Comparativamente a outros casos que nós conhecemos, é de escoteiro, não é? Quer dizer, 7 anos. Por outro lado, também sou sensível aos que dizem que, quer dizer, nós não podemos estar sempre a criticar os políticos porque eles não fazem mais nada na vida, vivem às nossas custas, no Parlamento, levantam-se com os colegas de bancada quando os outros também se levantam para votarem com eles, e não têm vida fora da política. E depois, ao mesmo tempo, criticá-los quando eles decidem ter vida fora da política. Afinal de contas, em que é que ficamos? Não é? É óbvio que a vida fora da política dá uma dimensão e uma proximidade aos problemas reais do país e das pessoas que não se adquire ao passear nos corredores do Parlamento. Por mais que a atividade parlamentar seja obviamente digna e que se encare com a seriedade com que eu acho que a maior parte dos deputados a encara. Portanto, nessa perspectiva, eu tenho sentimentos muito ambivalentes em relação à passagem de Jorge Coelho para a Mota-Engil, mas aquilo que eu sentia também não era verdadeiramente importante. O que era importante é que de facto foi um facto muito público e era uma circunstância muito explorável do ponto de vista jornalístico, e eu sempre tive curiosidade sobre os bastidores da passagem. Portanto, temos o critério da polémica também cumprido. Por último, o critério do interesse sobre a vida pessoal dele. Todos nós conhecemos a faceta pública de Jorge Coelho. Ninguém sabia muito sobre a sua vida pessoal. Esta é uma biografia que não é uma biografia pessoal, digamos assim, é uma biografia política. 90% do que está no livro é de caráter político, sendo certo, no entanto, que eu concordo com o Dr. António Vitorino quando ele diz que a passagem mais impressionante do livro diz respeito às questões pessoais. Pelo menos é aquela que me impressionou mais a mim do ponto de vista particular. Não sei se é aquela de que os leitores mais apreciarão. Há pessoas que apreciam muito mais, enfim, os capítulos que têm a ver com as manobras dentro do governo, de Guterres, etc., que eu também acho muito interessantes, mas a mim impressionou-me por um motivo, porque o Dr. António Vitorino compreendeu muito bem o livro. O livro tem uma coluna vertebral, sendo uma biografia política, tem uma coluna vertebral que é absolutamente pessoal. Ele abre com um episódio marcante da vida de Jorge Coelho. O pai dele morreu à frente dele com um ataque cardíaco quando ele tinha apenas 6 anos. É um evento marcante da vida dele porque o muda. Ele é obrigado muito cedo a amadurecer. Ele fica só com a mãe, com a irmã, Teresa, que foi muito simpática comigo durante a realização do livro. Eu não sei se ela está aqui, se estiver, aproveito para lhe agradecer. E
ele torna-se automaticamente numa criança diferente das outras. Menos rebelde do que os amigos de Mangualde, que quando queriam fazer alguma coisa um bocadinho mais fora da caixa, tinham em Jorge Coelho a consciência crítica, era ele que dizia, pá, se calhar é melhor não, enfim. E de facto esse evento inicial condiciona-o como pessoa até ao fim. Depois, a meio da vida dele, acontece-lhe o problema da doença. Jorge Coelho um dia estava a discursar num comício e ele que discursa sempre de improviso e as coisas saíam-lhe bem. A dada altura começou a fraquejar, a sentir-se confuso, o discurso não era articulado e, sobretudo, não teve aquele final apoteótico que o Dr. António Vitorino de certeza conhece melhor do que eu. Todos os discursos de Jorge Coelho tinham finais apoteóticos porque há uma relação pavloviana entre ele e os militantes do PS. Ele fala e os militantes gritam, basicamente. É assim uma espécie de popstar do PS, é um facto. Há uma história engraçada que se conta sobre Frank Sinatra, no início da carreira. Ele que era um cantor sem grande técnica inicialmente, a mãe teve que pagar a uma banda para o aceitarem enquanto vocalista. A dada altura ele precisou de começar a dar alguma projeção aos seus concertos. E a mãe, que tinha muito dinheiro, a mãe tinha um bem-sucedido negócio do sexo ali nas franjas de Nova Iorque, portanto tinha dinheiro. Começou a contratar pessoas para a primeira fila, mulheres para a primeira fila dos concertos, para que as mulheres desmaiassem, simulassem desmaios quando ele começasse a cantar. Isso resultou porque uns concertos depois já não precisava de contratar ninguém, elas desmaiavam instantaneamente. Portanto, eu não sei se houve pessoas a desmaiar nos comícios de Jorge Coelho, mas houve seguramente pessoas a chorar, isso eu sei. Jorge Coelho tinha essa relação particular com os militantes e eu acho que continua a ter. Eu estava a falar da doença dele. Jorge Coelho foi muito surpreendente para mim, porque revelou é um bocadinho a antítese do título do livro. Revelou um homem frágil. Houve dois momentos em que Jorge Coelho se emocionou a falar comigo. Foi quando falou da sua doença e quando falou da morte da mãe. Já lá vamos. Durante a doença, ele confrontou-se com as suas fragilidades, não é? Ele que era um homem habituado a decidir, era um homem habituado a ter o comando, era um homem habituado a gerir os seus destinos e os destinos dos outros, por arrasto, de repente deu por si impotente para travar a pior das doenças. Ele emagreceu muito, deixou de comer, isolou-se. Aconteceu com ele aquilo que acontece com todos os doentes com cancro, nem mais nem menos. E foi buscar também onde todas as pessoas que passam pelo flagelo foi buscar à família, sobretudo a força suficiente para evitar uma morte que a dada altura era praticamente certa. Foi um momento muito particular das nossas conversas, porque foi provavelmente o único momento em que corremos sérios riscos de acabar nos braços um do outro, mas foi o único momento mesmo, garanto. Eu tive uma experiência particular muito parecida e a dada altura o jornalista independente e sério e rigoroso teve que fazer um esforço para não dar um abraço no biografado. Mas sobrevivemos a isso. O livro termina, não por acaso, com uma terceira história. Isto é só tristeza. Termina com o dia em que a mãe de Jorge Coelho morre. A mãe de Jorge Coelho, até pelas circunstâncias em que o pai morreu, foi a grande companheira da vida dele. Chamava-se Rosa. O Jorge Coelho tinha e tem uma ligação tremenda à mãe
E eu penso que a morte dela é o fim de um ciclo, é um fim de um ciclo na vida dele. Eu achei que, é tão estrutural como é a morte do pai e como é a doença, que eu penso que o obriga a redefinir prioridades, pessoais, familiares, profissionais, e que ajuda também a explicar um bocadinho aquilo em que ele se tornou do ponto de vista profissional, depois de ter sobrevivido a uma doença tão terrível.